Daniel Balco, que é presidente da Associação dos Comerciantes, ele que está a par e também bastante preocupado com essa situação, com certeza poderá, até no momento oportuno aqui da entrevista com o Jair, tratar sobre esta questão. Abre a tela, Lucas. Ele já está presente aqui nos nossos estúdios, meu amigo Daniel Balco. Já tomamos café, já conversamos bastante nos bastidores e agora ele está aqui mais uma vez para poder falar para você de casa aqui o que está acontecendo na cidade no que diz respeito, né, à associação comercial, aos comércios da nossa cidade. Mas antes de qualquer coisa, Daniel, gostaria que você mandasse aí um bom dia para as pessoas que estão nos assistindo. Bom dia a todos os internautas. É isso aí. Júnior, Jair, Lucas. Aos estagiários, como é que é o Luiz? Respeita Januário e a Kemily. E a Kemily, né? Os meus amigos sempre presentes, Ricardo Cabeleireiro, a Anne, Érica, minhas fiéis escudeiras, Sérgio, que está aqui fora, não coube aqui dentro. Eu tive uma vez, quando eu apresentava o Aprender a Empreender, eu lembro, e a gente entrava de sexta-feira logo depois do Bom Dia Ferraz, né? Isso mesmo. Eu lembro que teve uma entrevista, eu acho que foi do Célio Santos, se eu não me engano. E aí eu vi toda aquela multidão do PT, né? Porque eles vêm e detonaram. Eu fiquei com inveja, falei, um dia eu vou fazer isso aqui na TV Senado. Hoje eu consegui. Com inveja, um grande abraço ao meu amigo Célio Santos, pessoal do PT lá, que eu tenho muito carinho. Daniel, muito importante, né, você falar sobre... É isso aí, gente. Eu acho que é bem bacana o Bom Dia Ferraz, porque a gente ouve todo mundo, as pessoas que têm o que falar, porque às vezes as pessoas falam, por que você não fala de tal fulano? Por que você não fala de ciclano? Aqui a gente fala quando tem notícia, gente. A gente não pode inventar, né, inventar notícia aqui. Então, se você faz algum trabalho social, se você tem algum projeto, se você é um possível candidato, pode procurar a gente, que a gente vai dar espaço para todo mundo. Aqui é um canal bastante democrático. Coloca meu telefone embaixo aí, Lucas, para as pessoas que ainda não anotaram. É o 995358598, é o meu pessoal, tá? É o meu celular, meu WhatsApp, é o 995358598, e tem também o da redação aqui, que é o 4, né, o 011 4674 2593, e você vai falar comigo direto ou com a minha secretária, e a gente vai agendar um momento, um horário para você também vir aqui no Bom Dia Ferraz. Daniel, vamos falar um pouquinho de associação comercial, como que estão os trabalhos, antes de falar dos comércios em si, das reuniões que eu acho que você já teve com os comerciantes para tratar desse assunto da violência, dos arrombamentos nos comércios, mas eu gostaria que você falasse um pouco dos trabalhos da associação, o que vocês têm feito de mais importante aí no que diz respeito à municipalidade. Eu quero primeiro agradecer o espaço para a gente poder falar um pouco de associação comercial. Eu só queria comentar antes do viaduto, certo? Porque teve uma pessoa que me procurou já há muitos meses atrás, não são poucos meses atrás, antes até do Silas falar aqui no Bom Dia a respeito do viaduto, certo, e dizendo assim, olha, Daniel, eu passo aqui embaixo do viaduto, não só aqui do Gianetti, né? Mas também do centro, e a gente verifica que toda a parte estrutural está comprometida. É uma pessoa que não vou identificar o nome dela, até porque não precisa, mas ela é técnica, ela sabe, conhece. E eu conversei com o Ricardo, porque nós temos uma associação de engenheiros aqui na cidade. O Ricardo, ele é um dos fiscais do CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenheiros e Agrônomos. O Ricardo é gente boa, eu gosto dele. Tem o engenheiro João também, que é presidente do PSDB, mas também é ligado ao CREA, enfim. E a gente chegou a comentar isso. O Ricardo disse o seguinte para mim, olha, Daniel, a respeito, já existe um procedimento, porque o CREA, ele além de ser uma entidade que regulamenta a profissão, ele é um órgão fiscalizador também, ele tem essa atribuição. Então nós já estamos fazendo a verificação, de fato ele disse, está comprometida a estrutura do viaduto Gianetti, nós vamos fazer um procedimento fiscalizatório e vamos informar a prefeitura para, enfim, que a prefeitura tome alguma posição. E aí se passou tantos meses, aí vem a notícia novamente, porque o CREA está acionando o Ministério Público, porque ele vai, obviamente, fazer o poder de fiscalização. Quando não consegue resolver, Ministério Público e é uma ação judicial. E assim, a gente poderia ter tido essa resposta que nem o Júnior deu na notícia da prefeitura muito antes. Verdade. Então eu acho assim uma demora desnecessária quando você vê que a estrutura do viaduto está comprometida, e isso não precisa ser técnico para ver, vocês mostraram as imagens, ali, ó, as imagens são claras, né? Não precisa ser. E aí, bem dito pelo Júnior, um viaduto que quase caiu, né? Quase foi um desastre em São Paulo, que é aquele viaduto que liga a Marginal Tietê a Pinheiros. Isso. O viaduto, a alça de acesso para Dutra, que ficou parada há meses. Era caótico quem passava na Marginal Tietê ali, quem ia pegar acesso a Ayrton Senna. Vai esperar cair?
Agora vai ser feita uma comissão para avaliar, para ver. Não tem que avaliar, tá lá, tem que reformar, resolve, né? não tem jeito, é responsabilidade, né? Daniel e Jair, e este viaduto aí ele passa por cima da estação Gianete. Um dia eu estava sentado ali na estação, né, e olhei pra cima, tava uma sombra boa, quando eu olhei era do viaduto. Eu digo, meu Deus do céu, saí pro lado. Porque se Deus o livre aquilo cai, ali tem, além de passar trem, também as pessoas que estão na estação ficam ali sentadas esperando. A gente ri para não chorar, porque na verdade ali é um desastre. Porque esse viaduto, primeiro que a gente já tem poucas ligações, né, do lado norte pro lado sul da cidade. O buraco do Dema, que o pessoal fala com todo respeito ao ex-prefeito Dema, né? Mas tem o pontilhão, o pessoal chama aqui, como tem o buraco do Bertaioli lá em Mogi. O buraco do Dema, o pontilhão. Não tem, ué. E a gente tem o viaduto, que é o viaduto da área central de Ferraz, o viaduto que foi inaugurado nos anos 80. Aliás, a época que o viaduto foi inaugurado no centro, o governador era Paulo Maluf. Então pra você ver como é velho o negócio lá. Foi o Maluf que fez. Né? Foi o Maluf que fez, e foi mesmo, viu? Graças ao Maluf, foi obra do governo do estado. Mas então, a gente já tem poucas ligações, quer dizer, com esse viaduto comprometido, você imagina, agora vai ter que travar ele, né, vai ter que editar para fazer uma reforma, isso aí, olho nu a gente vê. E aí como é que fica a ligação da cidade? Gente, nós vamos falar agora sobre um tema bastante importante, e depois eu trago os convidados aqui, eu não mostro a pauta, e a gente depois coloca na berlinda. Eu vou também tratar do assunto político da nossa cidade, até porque eu vejo o Daniel como uma liderança muito forte, um nome que pode surpreender bastante nas próximas eleições, que ele já também disse que será possivelmente, aí, claro, a gente trabalhando com possibilidades, de ser um candidato a prefeito da nossa cidade. Então não vou perder a oportunidade para fazer algumas perguntas aí sobre o nosso município. Mas antes disso, gostaria de falar, nós temos noticiado, Daniel, quase todos os dias aqui, comerciantes, comércios sendo furtados na madrugada, pessoas invadindo lá, arrebentando as portas. E eu tive conversando com uns 2, 3 comerciantes, porque a nossa ligação da TV Cenário com o comércio é muito próxima, até porque a gente tem um prêmio que a gente faz todo ano, que é o maior da nossa região, que é o prêmio Destaques, que aí mais de 3 mil empresários participam diretamente disso. Então a gente conhece muita gente. Eles estão reclamando, muitos deles querendo sair literalmente de Ferraz, porque não aguenta mais tantos furtos e assaltos nos comércios, né? E já sei que você já tomou alguma atitude referente a isso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse tema. Infelizmente, é muito triste a gente vir na TV Cenário para falar de uma onda de furtos, né, que está acontecendo no centro. Isso já foi noticiado por outras mídias também. Em 40 dias, Jair, a coisa é tão grave que em 40 dias, até esse final de semana, nós tínhamos 17 arrombamentos. Com esse final de semana, você soma mais 2, Júnior. Nós temos 19 arrombamentos. Quase um dia sim, um dia não. Sim, nós temos 19 arrombamentos na área central. Claro, muitas pessoas vão falar, mas você vai falar da área central e nós temos sim segurança na periferia. Sim, com certeza. Mas a gente vai chegar lá. Vamos falar especificamente porque em 40 dias você ter 19 lojas arrombadas não é normal. Não é normal. Não é normal, tem alguma coisa acontecendo. E aí, é claro, a gente conversou, o Cláudio Locosbil, né, enfim, que é vice-presidente do Conseg, e outros comerciantes, e a gente viu a necessidade de nós nos juntarmos, tá, para que a gente, obviamente, cobrasse das autoridades, do poder público, uma investigação, enfim. Aí fizemos uma reunião, foi na semana passada, na Associação Comercial. Nós tivemos cerca de 30, 35 lojistas da área central. Foi uma grande aderência, porque a gente sabe da dificuldade do comerciante largar também o teu comércio, enfim, para poder participar, para discutir algumas situações. Então foi uma grande aderência, e lá estiveram lá representando a Polícia Militar, né, o subcomandante, que é o subtenente Oliveira, o comandante da Guarda, sempre solícito, o comandante Ramos, o Cláudio, os vereadores Cláudio Esquisato e o Renatinho. Bom, a gente discutiu. Existem alguns pontos de gargalo. Primeiro, a gente sabe que o comerciante, né, na maioria das vezes, não vai fazer o boletim de ocorrência. Não fazem. Por quê? O boletim de ocorrência, ele tem que ser presencial, não pode ser via internet quando é esse caso. Tá. Então, quando ele vai para a delegacia, todos sabem aqui, não é segredo para ninguém, você vai ficar lá 2, 3, 4 horas, isso se não aparecer flagrante, porque existe lá uma hierarquia nos atendimentos da Polícia Civil, né? Se acontecer um flagrante, para tudo, e todo o corpo de policiais ele se concentra no flagrante. Aí você não vai ser atendido mesmo. Mas, via de regra, você fica lá durante muito tempo. E o comerciante, ele acaba, primeiro, eu preciso trabalhar, eu preciso
tocar o meu comércio. Em geral, os comércios são pequenos. Então, são familiares, né? São de organização familiar. Quer dizer, se o cara ele vai lá e fica na delegacia durante muito tempo, ele desfalca a loja. Ele não consegue fazer a loja trabalhar. Então, desses 17 arrombamentos nós tínhamos até esse final de semana, antes desse último final de semana, a gente tinha tido acho que cerca de 4 ocorrências, 4 boletins de ocorrências lavrados. E é claro, a Polícia Militar trabalha em cima de estatística, né? Ele não vai colocar 50 viaturas se ele está olhando que as estatísticas lá são de 3 furtos. Né? Agora, se nós tivéssemos 19 ocorrências de furto registrados, isso obviamente atinge, né, interfere na estatística e a Polícia Militar faria uma ronda um pouco mais ostensiva. Enfim. Por isso que é muito bom ter pessoas técnicas, como é o caso do Daniel que conhece, tal, o que tem acontecido, porque a gente também não entende isso. Ele acabou de explicar. Você comerciante, que se infelizmente acontecer de você ser furtado, assaltado, tem que fazer. Sim. Tem que fazer o boletim, porque assim, eles trabalham em cima de estatísticas. Acabou de dizer. Se eles olharem lá, só tem 3... por que eu vou colocar mais efetivo se só 3 pessoas foram assaltadas? E hoje o comerciante, não só de Ferraz, mas do Brasil inteiro, trabalha... Aqui em Ferraz, pior. Porque aqui em Ferraz, assim, nós temos 3 coisas negativas para o comércio da cidade. Primeiro, é as nossas leis, que a gente sabe que quem é empresário, comerciante, sabe o quanto a gente paga de imposto para poder sobreviver com o comércio, né, ativo. Segundo, tem agora a onda de furtos e assaltos nos comércios. E terceiro, quando chove, principalmente aqui na malha central da nossa cidade, tem comerciante que já sabe que vai ser invadido por água lá e que a prefeitura também, infelizmente, não consegue fazer nada. Então, assim, 3 coisas que conspiram contra o comércio da cidade e a gente precisa se unir, né, Daniel, para poder dar uma solução para isso. Houve uma cobrança e foi noticiado por outras mídias também. Então, assim, o que nós poderíamos fazer de ação de cobrança foi feita nessa reunião e aí a gente fez o acompanhamento. A gente sabe que os comerciantes precisam fazer as ocorrências. Por outro lado, a gente entende que, independente da estatística, está constatado, tem fotos e os lojistas lá estão amargando prejuízos. Então é óbvio que a Polícia Militar, independente da estatística, ela deva, né, aumentar o efetivo dela na região central ali para coibir essa prática de furto. Aí nós voltamos à discussão da base da Polícia Militar. É isso que eu ia falar porque agora. Assim, a base da Polícia Militar do Centro, ela tem algo assim que eu não queria que se colocasse desta forma. Mas parece um embate comerciante contra o comando da Polícia Militar da cidade de Ferraz de Vasconcelos. E na verdade não tem nada a ver. Vamos explicar mais uma vez, porque até nós conversamos, o subtenente Oliveira e eu, talvez ele tenha ficado chateado comigo, com o Cláudio, por conta da base. Mas vamos explicar. A base Centro existe desde 1996. Tá? Naquela época, entendia-se os técnicos de segurança que era importante uma base na região central para coibir os furtos, né, e pequenos roubos ali do centro da cidade. Com o passar do tempo, é óbvio, as coisas evoluem e entendeu-se que a base não era mais eficaz com relação à prevenção, né, dos roubos. Então entenderam lá que os policiais estavam numa condição, e estavam de fato, uma situação, uma condição ruim, a base era muito apertada, né, se fazia a refeição, o policial fazia a refeição ao lado do sanitário, isso é um absurdo, né? E também tinha a questão de segurança, porque como a base ela não tem visão de 360 graus, isso eu estou dizendo porque eu ouvi da Polícia Militar, tá? Como ela não tem a 360 graus, então o policial fica muito exposto. Então se vem um bandido por trás e metralha a base, pega o policial desprevenido. Só uma parte, Daniel, você está completamente com razão. Deu uma falha aqui, é o meu ou só o meu celular? Tá normal? Tá então, normal. Deixa eu falar, gente, eu concordo com você nessa avaliação que você está fazendo, mas assim, eu me recordo muito bem que teve ação aí dos vereadores, principalmente o Cláudio Esquisato, na época, que fez toda aquela reforma, que ele mesmo tirou dinheiro do bolso, nós fomos os comerciantes, vocês foram lá, sim, isso. Porém, o que a gente consegue observar hoje da base, e assim, eu posso falar isso com propriedade, porque se tem um grupo de comunicação que defende a classe de policiais, da PM, é o Grupo Cenário, que tudo que é pertinente a gente fala aqui, mas a gente não pode deixar de falar que hoje, de verdade, essa base no centro de Ferraz, Daniel, ela serve para fazer blitz. Porque você passa com o carro ali, todo dia eles ficam parando
Não sei, eles ficam ali apenas para poder parar o povo lá para saber se o documento está atrasado. E eu não consigo ver por parte da polícia, já que tem uma base no centro, na minha opinião, o que deveria ser feito? Ficaria um ali na base, porque tem que ficar alguém na base, tem 3, 4 lá, você passa lá, às vezes tem 5 policiais dentro daquela base, você 4 sentados com o celular na mão, não estou criticando não, eu estou falando o que eu vejo. São todos meus amigos que eles me respeitam e eu respeito eles. Mas o que eu percebo, tem 4, 5 policiais lá na base, aí fica 2 lá fora fazendo um blitz. Não dava pra revezar? Colocar 2 ali na base, você tá entendendo, olhando o que acontece ali, e os outros fazendo uma ronda, a pé mesmo que fosse nos comércios. É claro que a gente sabe que os furtos acontecem na madrugada, mas a pessoa tem que ter essa sensação de segurança com os policiais andando no centro. Sim, ali. claro. Eu só tô de olho aqui, tô com meu celular aqui. Eu só quero falar pro Cláudio Locosville que o Consegue, sim, fez. Eu não tô sendo garoto propaganda não, viu, Cláudio? Talvez você tenha equivocado nas suas palavras, mas não tem garoto propaganda aqui não. A ação do Consegue, ela tem sido importante e eu acho que eu não esqueci de falar que a reunião foi com o Consegue, né, na semana passada, né? Você falou. Mas, certeza, você falou. Eu não sou o dono do programa, mas o Jair acredito que queira depois convidar você pra você vir falar aqui também. Então calma aí, bonitão. Você fala também, fica tranquilo. Não sou garoto propaganda não. Só estou falando de uma classe que eu represento. Hoje a Associação Comercial, ela representa cerca de 400 empresários, né? E o Consegue, ele é muito importante para a cidade. O problema é que o Consegue tem debatido muito e não temos tido ação efetiva. Verdade. Mas é importante que você venha aqui também, esclareça nas redes sociais e fale quais são as ações do Consegue, tá bom? Já aproveitar então essa deixa aí, que eu tava vendo os comentários do Cláudio também, mas já que você comentou, já estou convidando o Cláudio então, para falar basicamente do Consegue. O que o Consegue tem feito na prática, não na teoria, reunião, eu tô falando na prática. O que o Consegue de verdade tem conquistado para nossa cidade aqui na prática, para a gente poder propagar, porque é sempre muito importante a gente discutir. A gente não quer aparecer mais do que ninguém, muito pelo contrário. O Cláudio tem feito um trabalho excelente na área de segurança pública. E eu a gente sempre fez uma parceria muito boa. Ninguém quer ser mais do que ninguém, nem garoto propaganda. Mas enfim, voltando à questão da base, a questão ela é muito importante ser dita porque o comando da Polícia Militar disse que não era mais viável tecnicamente. Enfim. Aquela base de responsabilidade da prefeitura, se fez um projeto na época e apresentou um projeto quase que milionário para a reforma da base, que era uma cidade que está quebrada como a cidade de Ferraz de Vasconcelos, não vai fazer um projeto milionário para uma base da Polícia Militar. Então uma solução que nós tentamos foi a reforma através do vereador Cláudio Schisato, que encabeçou isso, né? Ele foi para cima. Foi para cima, com garra. O Consegue, através do Cláudio Locosville, vou ratificar mais uma vez, e a Associação Comercial, nós fomos em alguns comerciantes e aí conseguimos lá cerca de 10 mil reais, o Cláudio realmente pagou coisas do bolso, isso é fato, e reformamos a base da Polícia Militar para dar um pouco de dignidade. Porque tem um problema ali que a gente entende que é a questão técnica de segurança, mas existe a sensação a presença do Estado. Claro. Então quando você tem a base da Polícia Militar funcionando 24 horas, essa sensação. Né, na 15 de novembro eu duvido que algum bandido olhando uma base que esteja lá 2, 3, 4 policiais vai querer arrombar alguma loja. E a gente acha, e por imagens que a gente vê das câmeras, tá? Que os meliantes, né, os suspeitos, que a gente não pode falar que são eles, mas os suspeitos andam tranquilamente sem a presença de nada. Depois das 8 horas da noite morre a 15 de novembro, a Brasil, a Otávio Rodrigues Barbosa. Enfim. Mas também, volto a dizer, fica uma discussão de que eu estou criticando a Polícia Militar. Não estou. O trabalho da Polícia Militar aqui, ele é muito efetivo. Né? Talvez se não tivesse o trabalho tão efetivo, nós estaríamos numa situação terrível, tenebrosa, pior do que nós já estamos. Verdade. Tá? Então não é nada contra a Polícia Militar. Mas é importante a base estar funcionando 24 horas pela sensação e nós já sabemos que tecnicamente ela não é boa. Mas o que nós poderíamos achar de meio termo para a coisa acontecer? Enfim, uma das propostas que eu fiz lá, que os comerciantes me cobraram como representante deles, era, tá bom, legal, fizemos a reunião, nós vamos cobrar, nós vamos fazer o boletim de ocorrência, e aí? Os roubos e os furtos vão continuar? Então, existe um projeto que eu fui chamado para conhecer, o Alex Baxman, todo mundo conhece ele aqui, né, um projeto que ele tem feito, o SOS Romanópolis, no bairro do Romanópolis, que hoje é o Vizinhança Solidária da Polícia Militar, já começou antes, na verdade, o Vizinhança Solidária, que é um grupo de WhatsApp, onde os vizinhos trocam informações e mensagens de suspeitos, né? E eu vejo ali, porque eu participo do grupo, que cerca de 80% do que é colocado
lá no grupo de WhatsApp, no SOS Romanópolis, resolvido. Então teve lá furto de carro, que o carro foi recuperado, furto de uma moça, a filha do meu amigo Luiz Trevisani foi roubada, na verdade, ali na Rui Barbosa, pegaram os miliantes, tudo isso através do grupo. E ele está trazendo... A Isabela Trevisani foi roubada, foi. Mas ela não bateu no bandido, não? Não deu tempo que o bandido correu. Ah, tá, porque ela correu, o bandido correu. Mas foi pego, o bandido foi levado para a delegacia, tem ocorrência e tudo. O que acontece? O Alex inclusive o Luiz Trevisani também me apresentaram um projeto de câmeras, né? Mas não para nós instalarmos as câmeras. Aproveitar as câmeras que nós temos, um sistema de nuvem, onde essas câmeras que ficam do lado de fora, filmando do lado de fora, eles ficam em nuvem. Então todos têm acesso que estiverem conectados a essa nuvem. Então nós começamos já um projeto piloto. As câmeras do meu escritório, que fica na Herman Teles Ribeiro, já estão nessa nuvem. As câmeras do Luiz Trevisani, da casa dele, do sogro dele, do Alex, está sendo conectado. E aí eu disse para os comerciantes, bom, a ação que nós podemos efetivamente trazer para vocês, né, que é óbvio um paliativo, mas pode ser uma solução que integrada às polícias pode ser muito boa, cada um tem uma câmera para a rua, não tem? Todo mundo compartilha em nuvem, cada um vê, tem um suspeito, coloca no grupo de WhatsApp, printa lá, as imagens, e aí você ajuda a Polícia Militar e a Guarda Municipal a agirem mais rapidamente. Bom, desculpe, até já. É interessante você falar isso, porque eu recebi esta notícia, mas a pessoa que falou, dava-se a entender que, por exemplo, os comerciantes eles têm que colocar câmera no seu comércio para inibir. Talvez não iniba, né? É bom que a pessoa presencia ou alguém vê e avisa. Sim. Não inibe, porque a gente viu uma loja aqui, próxima aqui da gente, eles assaltaram, eles só correram porque disparou possivelmente um alarme que eles viram que ele se assustou com algo. O fato é que existem cidades aqui na região que tem um sistema, eu chamo de CSI, não sei como ele chama, que é o Centro de Segurança. Você acha que essas câmeras colocadas no centro da cidade, elas são importantes, são válidas ou não funcionam? Não, são fantásticas. Primeiro, hoje Ferraz de Vasconcelos não tem uma câmera de monitoramento. Nem de retrato. Nada. Nem de retrato. Então é óbvio que se a gente tem um sistema de monitoramento público, que é obviamente obrigação da prefeitura, coibiria muito. Aliado à questão já das rondas preventivas e ostensivas e tudo mais, com certeza nós diminuiríamos sensivelmente o número de assaltos. Mas assim, o que eu vejo nas prefeituras, principalmente as prefeituras que têm o tal de CSI, que na verdade é CSI, mas por conta da série norte-americana, né? Se faz muito oba-oba. Por exemplo, eu vou falar, Poá, eu estive na cidade de Poá esses dias, tem alguns amigos lá, e tem o prefeito que é porque na verdade esse CSI, o CSI, é um projeto do PL, é um projeto de um partido político aqui, tá? Do PL que governa Suzano, que governa Poá, que governa Guararema, enfim. E Poá tá fazendo um baita ali perto do ponto final do terminal Ayrton Senna, ali tá fazendo um baita prédio, né, para fazer o centro de monitoramento da cidade, porque Poá também não tem uma câmera funcionando. Não tem. Sabe que não tem nenhuma, pelo menos foi um dos vereadores que me falou isso, não tem nenhuma licitação aberta para compra de câmera. Então eu não estou entendendo como é que você faz lá uma baita de uma edificação e a prefeitura ainda não fez licitação para compra de câmera. Então para que vai servir aquilo? Para nada. Então tem que parar de oba-oba, a gente tem que fazer a ação efetiva, né? Primeiro compra as câmeras, bota as câmeras para funcionar. Num local, existe uma corporação valiosíssima e valorosa que é a Guarda Municipal, toda a cidade tem a sua. Nós temos uma guarda fantástica porque sucateada trabalha de uma forma, né, maravilhosa. O Ramos, o comandante Ramos da Guarda Municipal, tem uma tela, né, ali no comando dele, lá, uma televisão. Você bota 2, 3 câmeras para funcionar naquela televisão. Eu preciso construir uma edificação monstruosa? Não precisa. Para com isso, gente. Vamos parar de, proselitismo, de babaquice. Compra as câmeras, faz a licitação, bota para funcionar, que seja 3 câmeras no centro, que seja 5, uma no Margarida, no caso de Ferraz de Vasconcelos, e uma no São Francisco. E a televisão lá, né, que o comandante Ramos e a Polícia Militar tenham acesso. Acabou, morreu o assunto. Você vê em Suzano, por exemplo, são 101 câmeras agora funcionando e eles ficam ali abaixo daquela parte do subsolo da prefeitura. Né? Eu fui lá conhecer, fiquei impressionado e um dia presenciei. Teve um roubo ali na Baruel. 45 segundos as câmeras tinham visto, 1 minuto o menino estava apreendido. Sim, não, mas é fantástico. Quando bem aplicado, funciona. É muito importante. E a polícia dá agilidade na Polícia Militar.
aumentar. Sistema de câmeras, por exemplo, já é muito utilizado há muitos anos na Praia Grande. E diminuiu muito, porque tinha muito furto, roubo lá, né? Principalmente em época de temporada, né? Diminuiu muito. Então é óbvio que a tecnologia hoje ela é fundamental para a segurança pública. Vamos dar uma mudada na na pauta agora, até porque nós vamos, claro que hoje nós vamos passar de 1 hora, não tem problema o programa. Mas eu não quero estender muito, nós já temos 58 minutos de programa. Quero dar agora uma apimentada aqui. Daqui a pouquinho eu quero que você fale um pouco sobre a Câmara, né, de Arbitragem e Mediação, né, que está sendo realizada. É uma parceria. Até mandei umas fotos fizemos. para o Lucas aí. Isso. Daqui a pouco ele vai baixar. Mas antes disso, não esquece não no final de você falar sobre esse assunto que é bastante pertinente. Mas vamos falar agora sobre política. Pode, Daniel? Você me permite? Aí de mim se eu falar que não, né? Vou falar isso. Fugiu aqui o retorno, mas é propositalmente porque eu mandei umas fotos. Porque toda vez que a gente manda foto no meio do programa, some o retorno. Mas ele vai voltar enquanto antes aqui com o nosso retorno aqui. Daniel, vamos falar um pouco de política. Todo mundo sabe, o Daniel já esteve aqui por algumas vezes, né? E até por conta das pessoas que seguem o Daniel nas mídias sociais, as pessoas que acompanham o Daniel nos projetos que eles têm no bairro, não dá tempo de falar dos projetos, como está o projeto, todo mundo acompanha o Daniel, é só ir na página dele, vocês vão saber atividades que o Daniel ele faz aí junto às pessoas que estão junto com ele, as entidades também que ele toma conta aí na cidade. Mas eu quero falar agora de política, tá? Eu fiquei sabendo... Alguém contou? Eu fiquei sabendo, Alguém Daniel, contou? e aí eu queria saber de você se é verdade ou não tá na pauta. Eu fiquei sabendo que você agora já se definiu um partido para se filiar e parece que já está até filiado nesse partido e já está fazendo parte até da executiva do partido, que é o PRTB. Eu queria que primeiro, antes de mais nada, falar se isso procede, se não procede, e daqui a pouquinho a gente vai fazer outra pergunta referente às eleições de 2020. É engraçado como a política, né? Tem um quê maiúsculo de fofoca, né? As pessoas gostam de... Não estou dizendo dar notícia, a notícia tem que ser dada. Calma, não é uma crítica ao Jair nem ao Júnior, que eles têm que dar, eles são jornalistas. Mas eu digo, na cidade, por onde eu ando, né? E as pessoas às vezes vêm falar comigo, pô, fulano falou aí que você não define partido, não tá demorando, que pula de galho. Mas pula de galho e galho. Primeiro, eu não preciso definir partido. Agora, nesse momento, eu não preciso. Segundo... É importante salientar o seguinte, não existe, neste ano de 2019, já falei isso outras vezes, vou falar novamente, não existe pré-candidatura no ano de 2019, porque a eleição é em 2020. É isso aí. Pré-candidatura é no ano de eleição. Verdade. Né? Possível candidato. Existe, inclusive, você incorre em crime eleitoral se você certeza. declara que é candidato. Então você tem que tomar muito cuidado. Se o cara se postula a uma candidatura, seja prefeito, vereador, conselheiro tutelar, e antes do tempo... fala que é candidato, prevarica, né? Ou seja, ele rasga a lei, então ele não vai ser um bom gestor, não vai ser um bom vereador, não vai ser um bom conselheiro, não vai ser bom nada, nem síndico de prédio. Então vamos devagar com o andor. É bacana ouvir essas coisas das pessoas, porque tem um ponto positivo. A gente sabe que é fofoca, mas o ponto positivo é porque as pessoas estão começando então a falar do meu nome. Então existe uma preocupação, existem outras pessoas que estão gostando, que gostam do nosso trabalho à frente da associação comercial e o que a gente faz também fora da associação comercial. E eu fico muito feliz que eu recebo muitas mensagens de pessoas que, pô, legal, parabéns, vai em frente. Isso é claro que é um motivador, faz com que eu fique mais aceso, né? Para um desafio que aconteça, né, que possa acontecer no ano que vem. Isso é óbvio. Eu sempre deixei muito claro. Eu não quero... Não é uma vontade do Daniel Balck, né, no ano de 2020, ser candidato, pré-candidato, candidato. Tem que ser uma vontade coletiva. Você tem que ter um grupo, as pessoas que caminhem com você, que entendam que as suas propostas e os projetos são consistentes, né? E que as pessoas acreditem nisso também, né? Que esse meu poder de convencimento faz com que as pessoas acreditem nos meus planos e nos meus projetos. A questão partidária. E eu vou furo de notícia. Tá. Primeira mão. Eu andei conversando com vários partidos, porque vários partidos vieram me procurar. Legal. Então, assim, alguns nós tivemos conversas presenciais, outras conversas por telefone e outros acordos quase fechados. Certo. Tá? Vamos falar do Avante, que talvez as pessoas tenham a maior dúvida com relação ao Avante, porque eu me declarava, e naquela época já tinha um acerto com a estadual do partido e a executiva municipal. Ocorre o seguinte, a executiva municipal prefere, nesse momento, negociar com outros possíveis candidatos. Né?
E é lícito isso, não é uma crítica, não. Né? O Samuel, eu tive com ele na sexta-feira, existia um ok da estadual, mas o Samuel, junto com o vice-presidente, o Carloman e o Elias, que é o tesoureiro, eles preferem negociar já disse que conversaram com o Gambale, que foram conversar com o Rafu, e estão conversando com outros candidatos. Isso faz parte do jogo. Né? As pessoas, existe uma democracia, eles entendem que querem ver com quem eles vão, né? Com quem eles se encaixem melhor, e não tem problema nenhum. Certo. Apesar do ok da estadual. Existia um ok da estadual. Então, como eu, tá, não quero, obviamente, ferir o sonho de ninguém e nem também travar nenhuma negociação, não tem problema nenhum. Se lá na frente houver uma convergência e eles quiserem vir, também serão bem aceitos, não tem problema, a política é isso. Ó, furo de reportagem então, a história com o Avante, né, aquele flerte, aquele namoro do Daniel com o PRTB, com o Avante. Né, teve um fim, pode ser que lá na frente eles venham convergir e estarem juntos. Mas agora a porta está sempre aberta. Agora, e o PRTB? O PRTB, para quem não sabe, o presidente é o Danilo, né? É o Danilo Santos. É o Danilo. Inclusive, quando foi abonar a posse dele... Você estava lá, tirou foto, foi o Levi Fidelis, né? Foi o Levi. O Levi é uma figura. O Levi é uma figura emblemática, né? E assim, para alguns é caricata, né? Então, todo mundo acha que ele é louco. O cara do Aero 3, esse cara não tem credibilidade, mas quando você fala de política, ele é um cara muito inteligente, muito centrado, tá? Aliás, ele falou, uma das primeiras coisas, quando a gente tá nesse dia que eu fui com o Danilo, que ele falou, foi, todo mundo me tirava sarro do aerotrem. Só que o que é aquilo que funciona no monotrilho é o que mesmo? Que foi inaugurado agora, recentemente, ali na região de São Mateus, ali em Sapopemba. O monotrilho é o aerotrem que ele falava, né? Só que o nome era diferente, mas é o mesmo projeto, né? Aí ele mostrou os projetos que ele iria trazer, e vai trazer agora, ele tem um vice-presidente, né? Eleito, e vai trazer da China, que é trem-bala e outras coisas mais, que é para mobilidade urbana. Eu tenho uma amizade muito grande com o Rodrigo Tavares. O Rodrigo foi candidato a governador, e é um cara muito inteligente também, gosto demais dele. Eles fizeram, nós sentamos e eu disse que estava conversando com outros partidos. Eles me fizeram uma proposta muito tentadora e não é financeira, porque muitas pessoas pensam também que para você negociar um partido, você precisa comprar o partido. E não é assim. Deve existir, não sei. Da minha parte, eu negocio sempre com um projeto, né? Nada financeiro. Eu penso sempre e vislumbro algo que possa melhorar a vida das pessoas. Certo. Então é um projeto que a partir da eleição do vice-presidente é um projeto de crescimento não só do partido, mas também em algumas cidades onde vai se atuar. Por exemplo, está se pleiteando uma candidatura própria à prefeitura através do Rodrigo na cidade de Guarulhos. Então tem cidades grandes que o PRTB vai atuar. Eu me encantei pelo projeto, achei muito bacana e resolvi aceitar, porque também não seria justo eu dizer, espera aí que eu vou ver lá, se não der certo eu volto aqui. Eu tenho também que ter comprometimento com as pessoas. Então, como eu gostei do projeto, eu falei, então, estaremos no PRTB, me filiei ao PRTB, então, hoje faço parte da executiva. Tem um fundo de verdade. Tem. Hoje eu estou filiado ao PRTB, hoje eu estou na executiva do PRTB. Há uma possibilidade do ano que vem assumir a presidência do PRTB, desde que as pessoas que hoje, né, congregam o partido aceitem. A gente vai fazer convenção, a gente vai fazer tudo que a lei eleitoral, né, manda, mas isso é verdade. Hoje eu estou no PRTB. Bacana. Então quer dizer que o Daniel agora está no PRTB, primeira mão aqui, esse furo de reportagem. Eu não falei para ele nem dos bastidores, porque ele ia falar assim, não fala sobre isso. Eu tenho certeza que ele ia falar, mas deixa eu falar a última hora, porque eu sei que... Tô brincando. Tudo tem um momento, Jair. E assim, existia no passado, veja, quando a gente fala não existe pré-candidatura. Não existe, com Mas certeza. assim, se você tem um projeto bom para a cidade, você tem que obviamente começar a se movimentar, né? As pessoas precisam enxergar também. Então a gente está trabalhando intensamente. Claro que a gente precisa da bola para jogar o futebol, não é isso? A bola é o partido. Na questão política é o partido. Então hoje a bola está na minha mão, eu tenho total autonomia, total liberdade para trabalhar, para executar os projetos. E a gente vai trabalhar. Claro, quem quiser agregar, vai agregar. As portas sempre estão abertas. Volto a repetir. Avante, para mim não acabou. Se vocês quiserem vir, são meus amigos. Se não quiser também e for com outro candidato... Posso falar um pouco sobre conjuntura, então? Claro. Vamos lá. PRTB, partido de extrema-direita. Sim. Porque é o vice-presidente, né, da República. O Mourão, então, né? Na verdade, termina só. Eu vou responder. Conclui o seu pensamento. Então, vamos falar aqui do município. Daniel Balck, candidato a prefeito.
Nós sabemos que como que funciona a eleição, né? Você está assistindo a gente. As pessoas se colocam à disposição, pode ser que não seja o caso do Balk, mas eu estou falando que serve para todos. Lá na frente, no ano que vem, tem 10 candidatos. Se olha a pesquisa, aí aparece 5, 4, com condições claras de ganhar a eleição. Daniel, supondo que ele tem total condição de figurar entre os 5, supondo que o Daniel Balk não figure entre os principais nomes, e com certeza será flertado por esses nomes que estão aqui em cima, só para vocês entenderem a ideia. E aí, Daniel, você estando num partido de extrema-direita, não sobra muito para você escolher aqui na nossa cidade, se tivesse caso de escolha. Não estou falando que você vai acontecer, porque até eu acredito que você vai figurar entre os principais. A possibilidade do PRTB, você sendo candidato a prefeito pelo PRTB, flertar, por exemplo, com o PDT, PT, que são partidos de esquerda, ou não. A ideia é que, mais lógica, é que você possa unir força junto aí com o partido do Rodrigo Gambale, que é o PSDB, o PSL. Como que fica isso? Bom, trabalhar com conjecturas, é claro. Sim, claro, sem dúvida. E é importante, né? A conjectura ela é importante também, tem que se avaliar. Bom, quando você fala PRTB, partido de extrema-direita, você se baseia em quê? Porque ele é vice-presidente do Bolsonaro? Isso. O PRTB nunca foi. Se você for olhar estatutariamente, não, eu tô ele não é um partido. Ele não é um partido da extrema direita. Pessoas que compuseram o partido aqui na cidade, que todos sabem, são radicais. Radicais. E agora é engraçado porque essas pessoas que compuseram o partido na cidade, que foram candidatas, e é de extrema direita, e milita, e vai fazer coisas, enfim, a favor da direita, andam e fazem a promoção, o apoio do Rafu. O Rafu, ele é de direita? É um candidato de direita? Não. É de esquerda? Então como é que essa pessoa que é de extrema direita está apoiando o Rafu? Mas o seu presidente do seu partido na cidade hoje, o Danilo Santos, que é o presidente do seu partido hoje, ele é totalmente de direita. O Danilo é. O Danilo é. Mas isso não significa que ideologicamente o partido seja de extrema direita. Entendi. Eu acho o seguinte, a gente tem que iniciar uma nova discussão aqui. Quando eu falei com o Levi, com certeza, uma das primeiras coisas que eu disse para ele foi o seguinte: Levi, o que você pensa sobre a política? Eu gostaria muito de saber, do Rodrigo e de todos os componentes do PRTB. Daniel, o PRTB é um partido ideologicamente de centro-direita. Esse é o meu posicionamento e ideologicamente é o meu posicionamento. Aí consegue discutir. Eu não tenho problema nenhum. Nós temos uma flexibilidade muito grande em coligar com qualquer partido. Palavras do Levi. Escuta só. Levi Fidelis falou para mim. Nós vamos coligar e podemos coligar com qualquer partido, exceto o PT. O PT. Mas isso não é eu que estou falando. É lá em cima. Isso é lá em cima. Eu não tenho problema nenhum com o Marabras, com o Célio Santos, com o Cláudio Ramos. Tenho bons amigos no PT. Ideologicamente tem coisas que me agradam no PT e também tem coisas que não me agradam no PT. Isso é natural, faz parte da democracia, tá? Mas existe uma recomendação do presidente para não fazer a coligação apenas com o PT. Com os demais, PDT, com qualquer outro partido, não há problema. A gente pode abrir uma discussão. Agora é importante dizer o seguinte: a quem interessa uma polarização direita-esquerda? Porque a gente viu na última eleição uma polarização direita-esquerda e a gente viu que famílias foram separadas, amigos pararam de se falar, houve uma guerra monstruosa no país. A quem interessa, novamente, numa eleição municipal, onde a gente sabe que para a população do município pouco importa se é política de direita ou de esquerda, mas que ela veja o avanço, nós temos que olhar para frente, sabe? Parar com esse negócio de viseira, eu vou para a direita e coloco a viseira, eu vou para a esquerda. Não, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que avançar, desenvolver a cidade, dar dignidade para o povo. Agora, se o prefeito é do PT, significa que ele não possa dar essa dignidade? Se o prefeito for do PRTB, também não pode dar essa dignidade, porque ele é de direita ou de esquerda? E mais, o PSDB é um partido de direita? O Dória vende como direita. Com certeza. Mas não é de direita. O partido PSDB é um partido de centro-esquerda. E o PSDB está indo para quem? Para o Rodrigo Gambale, não é isso? Pelo menos é o que eu vejo, é o que me falam. Já tá lá, na realidade já está lá. Aliás... falando do PSDB, eu sei que é uma parte só, você já volta pro tema. A história que você estava flertando com o PSDB para poder vir candidato... Eu vim aqui justamente para falar isso. Que foi uma das nossas conversas em off. E eu quero aqui
em público, dizer o quão esse cara aqui é ético, o quão ele é um jornalista sério, tá? Eu gosto demais dele, respeito demais e por isso que eu venho aqui no Bom Dia sempre que for convidado, sempre que ele me chamar, o Júnior, eu venho aqui porque eu gosto de pessoas sérias. Eu já sabia disso. O Jair já sabia há muito tempo, porque eu disse isso para ele. Houve uma conversa sim, o PSDB me procurou, o PSDB de Mogi das Cruzes, tá? Hoje coordenador geral, né, do Alto Tietê, né, um coordenador regional é o prefeito Marcos Melo de Mogi das Cruzes, que é um amigo meu. Nós militamos juntos na área de associativismo comercial, né? Ele era meu vice-presidente na FACESP e eu presidente, estava assumindo a presidência da Associação Comercial de Ferraz. Então eu tenho um ótimo relacionamento com ele, com o Daniel, que é um homem do Bruno Covas e que hoje ele é secretário de Meio Ambiente de Mogi das Cruzes. Tivemos uma conversa fantástica, onde eles demonstraram desejo de que eu fosse o candidato do PSDB. Porém, o PSDB é um partido muito confuso. É um partido, e principalmente com a era Dória, vamos dizer assim, ele acabou... Porque o PSDB ele sempre foi muito equilibrado na questão de centro-esquerda, centro-direita, né? Com o governador Alckmin. A gente pode discutir se ele é um bom ou mau gestor, mas estou dizendo ideologicamente, esses figurões sempre mantiveram o PSDB em equilíbrio. Quando o Dória vem, ele tem que pegar um discurso para ganhar a eleição do Márcio França de direita e joga o PSDB toda à direita. O PSDB nunca foi acostumado a andar na direita. Então virou uma bagunça, né? Em São Paulo, e tem grandes quadros do PSDB, grandes amigos do PSDB. Eu cheguei a conversar com o presidente Engenheiro João, eu cheguei a conversar com o Caco Momose, que faz parte do partido, eu cheguei a conversar com pessoas importantes do partido na cidade. Pessoas importantes, volto a frisar e repetir, pessoas importantes do PSDB na cidade. Tá? Quem eu não conversei é porque para mim não julgo importante. Mas eu entendia que na esfera estadual as coisas poderiam mudar, que a gente teria que discutir algumas coisas. É muito complicado para um partido da grandeza que é o PSDB olhar para um candidato que está chegando agora, ninguém conhece, não fui testado nas urnas, né? Eu entendo tudo isso, eu sei como é o jogo, porque apesar de não ter sido candidato, eu já atuei nos bastidores da política há muito tempo. Então existiu sim essa conversa, existiu o convite, mas a coisa não evoluiu na estadual. O Rodrigo Gambale, claro, deputado estadual, é óbvio que ele vai ter muito mais peso, mais força, e que ele fique bem. Conversou com o Kassab, que eu já estou sabendo, então ele está com o PSD também, enfim. Então que ele abrace, normalmente o PSDB para onde vai, o PSD é assim, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Vai Democratas, vai PSD, normalmente eles vão em bloco, tanto é que existe uma possibilidade real do PSDB fundir com o PSD, com Democratas, fazer um partido só para as eleições presidenciais. Existe essa possibilidade. Nossa. Então não é achismo. Existe. As pessoas se conversam em relação a isso para as eleições nacionais. Mas enfim, vamos ver o que acontece. Tá certo. Gente, é muito importante esse bate-papo com o Daniel, até porque é uma pessoa bastante esclarecida no que diz respeito também às questões políticas, não só do município, mas do Brasil inteiro. Eu quero agradecer o Balco também por citar a nossa ética, que eu acho que é o papel de todos os jornalistas, teria que ser assim, mas não é. Furo de reportagem é uma coisa que a pessoa fala, você pode falar. Sim. Isso é furo. Quando é coisa confidencial, aí é um amigo conversando com outro. Então, quando eu converso com várias pessoas, e muita gente, Daniel, não só você que está me assistindo agora, sabe que tem coisas que é conversa de amigo. Que eu não vou vir aqui na TV só para poder ganhar curtida, compartilhamento. Ele falou primeiro. Quando eu falo, é porque posso falar e eu sei que não vou ofender ninguém. E eu sei que o Daniel, toda vez que a gente convida ele vem porque ele sabe da nossa ética aqui, sabe do respeito que a gente tem não só por ele, mas o grupo todo que nos seguem aí, as meninas que estão junto com ele. Eu tenho certeza que o Daniel é um grande nome também aí para nossa cidade, junto com os demais nomes. E aí quem define é você que está em casa. Se porventura ele vier mesmo candidato a prefeito, que como ele acabou de dizer, ninguém é candidato, nem pré-candidato ainda, que nem pode, mas se o Daniel vier candidato aí, você vai ser mais uma opção agradável aí, junto às demais opções que nós temos aqui para Ferraz de Vasconcelos. Gente, eu sei que já passamos bastante do horário, mas a gente vai dando o tom de finalizar aqui, mais uns 10 minutos eu acredito que a gente termine aí o nosso bate-papo. Daniel, fala um pouquinho agora, sobre o projeto de Câmara de Arbitragem com conciliação, Isso. Está sendo realizado lá na Associação Comercial. Nós não vamos falar mais de direita e de esquerda?
Então, nós precisamos falar de direita e esquerda. Ó, tem muito tema para falar sobre direita e esquerda aqui. Vamos só então, vamos finalizar essa pauta de direita e esquerda? Né? Vamos falar? E assim, ó, já sabe que, que o Daniel aqui, está no grupo que, claro que ele falou que estatutariamente não é de extrema, mas todo mundo olha, todo mundo que vê pensa que é. Que é de extrema direita. Extrema direita. É por causa da coligação do PSL. Você falou sobre polarização. Sim. Vamos fazer esse viés então da polarização. Gente, não tem como não polarizar, na minha opinião, aqui as eleições do ano que vem. Até porque essa polarização ela vem lá de cima. Que tudo que acontece nos municípios, principalmente em Ferraz, vem lá de cima. Hoje a gente sabe que o PT ele tem ganhado força por conta até dessa situação que tem acontecido com o Bolsonaro. Ele tem falado muitas coisas, tem perdido um pouco de seguidores. E a esquerda vem massacrando. E nós temos uma esquerda fortíssima aqui na nossa cidade. Nós não podemos deixar de falar. Nós temos uma esquerda fortíssima que é composta pelo PT, os grupos daqui. E aí existe aí o Gambale, que hoje é deputado. Por que eu acho que vai polarizar? Porque nós temos um líder hoje da direita, que pelo menos teoricamente, aí eu consegui que você falasse. Teoricamente, nós temos um líder hoje que é deputado, que é da direita, e nós temos aí um grupo da esquerda. E aí a gente faz essa conversa entre direita e esquerda, porque a gente sabe que o ano que vem, um vai falar do outro. A direita vai falar da esquerda, a esquerda vai falar da direita. Ou você acha que não, que as pessoas que estão em casa vão entender que não vai polarizar? Bom, vamos lá. São duas óticas. Primeira, a ótica de quem está concorrendo, né? Dos partidos políticos e dos candidatos. Existe a intenção clara, do que eu vejo, por exemplo, de candidatos da esquerda, de juntarem todo mundo. Tanto é que a gente ouve, o Marabras vai ser vice do Jorge, ou o Jorge não pode, né? Na verdade o Jorge está inelegível. A Elaine, ou quem ele colocar do clã, né? Porque normalmente ele só põe do clã. Vai colocar e vai ser vice do Marabras. O que a gente escuta essa história, aí vem o PDT, que fala-se do PDT, por exemplo, a gente sabe que o Obaminha... Não posso falar que ele é... Bom, eu posso. Do Obaminha eu posso falar que ele é pré-candidato. Eu posso. O Obaminha que não pode falar. É verdade. Que se coloca como pré-candidato, mas existe a possibilidade de juntar PT, PDT, PSB. Existe, sim. Tá? Bom. Aí tem a questão de direita. Mas quem que vai juntar com o Rafu, por exemplo? O Rafu é de esquerda. Eu acho que o Rafu, ele vai vir candidato. Então, aí outra. O Gambale, por exemplo. O Gambale pegou PSDB, PSD... Democratas, acho que o Democratas, não sei se está fechado ainda, mas se pegou o PSDB e o PSD, o Democratas naturalmente vai. Quem que vai juntar com ele nessa extrema direita? Porque o PSDB não é extrema direita. Mas assim, nós não sabemos qual partido que a Priscila Gambale vai se filiar. Sim. Nós estamos falando se possivelmente ela estivesse no PSL. E parece que ela não irá para o PSL. E aí sim eu acho que ela vai se filiar no PSDB. No PSDB fica mais fácil essa conversa entre pessoas da esquerda. Da esquerda? Pois é, então. Aí mata a direita. Mas não seria pertinente para eles nesse exato momento que a direita tem perdido força, eles não se mostrar muito direita? Pode ser? Pode. O político em Ferraz, existe um seguinte prisma na região. Cidades como, por exemplo, tá? Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquá um pouquinho menos, mas Itaquá se encaixa. Os políticos chamam de cidades vermelhas. Porque normalmente a esquerda se dá melhor nessas cidades. Ferraz, Guarulhos e Itaquaquecetuba. Né? Mas, porém, entretanto, todavia, só Guarulhos teve um prefeito de esquerda do PT. Verdade. Os demais, né, contar com o Jorge, né, que é do PSB, enfim, mas historicamente a gente não tem prefeitos de esquerda. Isso é a ótica política. A gente vai ficar aqui até 3 dias. 3 dias discutindo. Agora eu quero falar da ótica da população. Da população. O que importa para a população se o prefeito é de esquerda, de direita ou de centro? A população ela está preocupada em projetos que efetivamente apliquem políticas públicas justas na área de segurança, saúde, educação, ou ela está preocupada na sigla partidária que o cara vai representar. Porque, na verdade, o candidato, principalmente da majoritária prefeito, ele não vai representar o partido. Quem representa o partido é o legislativo, né? São as eleições proporcionais. O candidato a prefeito, ele vai representar o povo, a população. Então, eu não sei, sinceramente, que essa discussão para o povo, ela pode ser importante na política. Para você criar estratégias, né? Planejamentos estratégicos para a campanha. Verdade. Isso é importante. Por exemplo, se o Jorge junta toda a esquerda, fortalece ele. Sem dúvida nenhuma, fica uma campanha super forte. Como se o Gambale
juntar a direita, a pseudo-direita, que eu não... Então você acredita que o Jorge ainda é o nome, assim, o grupo do Jorge, como o Jorge é o cara que é o mais forte entre todo mundo. Ó, a gente tá falando de PT, de PDT, nós estamos falando de várias pessoas que hoje se dizem de esquerda. Você acha que é o Jorge ainda que tem toda essa força ainda de juntar todo mundo? Não sei. As coisas não se apresentaram ainda, né? Os grupos não começaram a se formar. E eu posso te responder isso a partir do ano que vem. Tá certo. Dependendo gente, dos grupos, né? Muito legal esse bate-papo com... A gente veio para falar de um tema, acaba desenrolando. Até quero pedir desculpa para vocês que estão ainda aí. 1h23 de programa. É muita prosa. É muita prosa. Mas, ó, vai ter outra oportunidade. Até porque o Estúdio 2, depois eu vou levar as meninas lá para conhecer pessoalmente como é que tá ficando o Estúdio 2 lá. E o menino também, o Ricardo, tá aqui. O Ricardo tá aqui. O Ricardo não fez pergunta, né, O Sérgio que tá aqui o também Sérgio ali acompanhando para conhecer outro espaço. Em breve nós vamos lançar o Cenário Debate. Coloca a vinheta aí, Lucas, do Cenário Debate. Agora nesse mês, daqui uns 15 dias nós vamos lançar. Eu tô tentando trazer um cara muito grande aí no país. Eu até falei, né, aqui, vou repetir. Ele falou para mim, a assessoria, que tá tentando a agenda. Se conseguir, vai ser um marco aqui para nossas cidades, que é o Ciro Gomes, para estrear o programa Cenário Debates aqui, né? Então eu tenho que trazer os melhores cientistas políticos para debater com aquele homem, porque aquele homem lá, certeza. Pode começar a estudar a partir de agora, tá? Dá-lhe o Baminha. O Baminha tá bem na fila. Parabéns. Que legal. Então, o Ciro, eu gosto muito do Ciro, é muito inteligente. Quem tá sendo essa ponte é o Júnior Orozco, né? Que falou para mim, tá até aqui a mensagem dele, que tá tentando, vai me dar resposta até amanhã, se essa pauta, essa agenda vai ser viabilizada aqui para nossa cidade. Se for, vai ser um grande prazer receber aí o Ciro Gomes no lançamento do nosso Cenário Debate. Se não, né, claro que tem muitas lideranças da cidade, da região, já falei com alguns prefeitos, eles virão também aqui, né, a minha ideia não é trazer só o Ciro, são várias pessoas, alguns prefeitos junto com o Ciro. A minha bancada é para 7 pessoas, eu e mais 6, né, entrevistados. E olha aí a vinheta de abertura, ficou muito linda. Para você que ainda não assistiu, assista agora. É isso aí, os olhos brilham, né? Muito legal, gente. Cenário Debates em breve aí para você, né? Nós vamos discutir diversos assuntos, não só política, bem que fique claro para você. Nós vamos discutir diversos assuntos, sempre com um especialista de cada área para poder dialogar com vocês. Lá na frente, né, quando estiver valendo mesmo, depois das convenções dos partidos, nós vamos fazer os debates, as sabatinas, e aí nós vamos trazer as pessoas, a sociedade, para poder entrevistar e fazer as suas perguntas diretamente para o candidato da época, a prefeita da nossa cidade. Vai ser muito legal. Então, ó, você que assiste a nossa TV ainda não curtiu a nossa página, curta a página. Para você que ainda não mandou, né, a solicitação para os seus amigos, compartilhe, porque a cidade vai ganhar com esse novo projeto aqui da TV. Posso fazer uma pergunta? Pode. O Obaminha andaria com cara de direita? O Obaminha andaria com cara Meu irmão, de direita? meu irmão é bem assim, mas eu acredito que extrema direita, eu acredito que não, até porque vem lá de cima. Mas depende da direita que você está falando. Me fala aí, um partido. Não, uma direita moderada. Não, um partido, eu acho que assim, o candidato. Com certeza. Ou o pré-candidato, de repente que ele tenha um alinhamento, que ele possa fazer uma composição, ele prefeito, cara vice, ou vice-versa. E não é porque é meu irmão, não. Se as pessoas veem a característica do meu irmão nas páginas dele, no que ele vai, ele é daquele jeito. Meu irmão é um cara, um menino da paz. Eu sei disso. O Eduardo Lira, o meu primeiro jornalista que hoje tem lá o Gerando Falcões, mundialmente conhecido hoje, mundialmente mesmo. Ele fez um texto uma vez retratando eu e meu irmão. Ele colocou assim: Jair é o touro valente e o Ismael o pássaro sorridente. E é mais ou menos isso. Eu sou aquele cara que vai pra cima, que sou o malvado da família. É o meu estilo, né? Eu sou mais agressivo que ele. E ele é o da conciliação. Meu irmão é o da paz, que sempre quer conciliar. Então, isso resume a sua pergunta. Com certeza, o que o meu irmão ele pretende é aquilo que você falou. Não estou sendo aqui, até porque posso falar porque é meu irmão. O que meu irmão ele tem para a cidade é algo que vai além de partido. Né, de sigla partidária. Porque o que acontece é que sigla partidária é que nem religião.
religiosidade demais, que acaba. Você tem que ter sua fé, mas você não pode ser religioso demais, porque o que tem matado hoje o país, nesse sentido de religião, são as igrejas que um quer brigar com o outro, de religião católico, com candomblé, com cristianismo. E aí, os partidos é a mesma coisa. O que está acontecendo com o país é acabado com a política por conta de as pessoas se preocuparem muito com sigla partidária e esquecer da essência, de quem está por trás daquela sigla partidária. É a filosofia que o meu irmão prega aí, com certeza. Se sentar com mesmo que for com a extrema-direita ou com a direita, e colocar na mesa e ver que tem propostas e projeto bom para a cidade, eu tenho certeza que não só o meu irmão, mas o PDT, eu acredito que não vai ter problema não. Esse pensamento assina embaixo, concordo plenamente. É isso aí? Vamos dar um viés aqui, um programa, finalizando o programa, mas fala da Câmara... É Câmara, né? Verdade, a Câmara de arbitragem. Na verdade, eu queria falar rapidamente, porque tem um monte de amigo, de desamigo meu, coloca ping-pong, ping-pong. Não, eu vou fazer. Muito obrigado, meus amigos. Quero agradecer ao meu amigo Ricardo Cabeleireiro. Aliás, Ricardo, que cuida da minha barba, do meu cabelo. Não ajuda muito. Né? É um baita cabeleireiro, não ajuda muito a face aqui, mas... Também conhecido como Carranca. Viu? Lá no São João, vou fazer uma propaganda de grátis pra você, Du. Bom... eu quero falar de dois. O palestro Dudu, ele colocou aqui uma das mensagens, logo no começo do programa, eu nem tinha entrado no ar, e ele disse o seguinte: por que a associação comercial não tem projetos para gerar emprego? Palhaço Dudu, nós temos. A gente tem um projeto de um condomínio industrial na Vila Solar, tá? Em frente à Delga. Todos sabem, é um terreno bastante complicado aqui na cidade, porque já foi invadido, né, por sem terra, e é uma coisa muito complicada, porque a prefeitura tem que, na reintegração de posse, toda a estrutura, a alimentação da polícia militar, toda a logística tem que ser da prefeitura. A prefeitura gasta muito dinheiro. Então aquele terreno é particular, os empresários, donos daquele terreno me procuraram, e nós fizemos um projeto que já está em fase final, né? E daqui a pouco vai ser executado, desde que, eu explico por que desde que vai ter algo em torno ali, são lotes a partir de 1.000 metros quadrados, lotes industriais, que vão ser construídos galpões ali, né, vendidos galpões. Vai ser cerca de 40, eu digo cerca de 40, porque pode ter galpões maiores do que 1.000 metros quadrados e aí diminui o número de empresas. Mas, a gente já fez uma conta de padaria, será gerado cerca de 5.000 empregos diretos e indiretos, e isso está sendo trazido para a cidade através da associação comercial. E eu, desde que, porque isso depende da liberação da prefeitura. E eu tenho pelejado já há alguns meses, o Jair sabe disso, que eu tenho conversado com ele desse projeto, para que a prefeitura receba os empresários e investidores, para que a gente possa discutir a questão, e eu não estou tendo muito sucesso. Então eu quero fazer um apelo à grande audiência do seu programa, para que o secretário Lucas de governo, que é um cara centrado, inteligente, advogado, enfim, e o prefeito Zé Biruta, possa agendar uma reunião. Eu posso fazer isso, obviamente, oficialmente, através de ofício, mas que a gente possa agendar uma reunião para tratar do assunto e viabilizar, né, o condomínio industrial. Com relação à Câmara de Arbitragem, uma grande conquista da Associação Comercial, em parceria com o IMAT, com o Instituto de Mediação e Arbitragem do Alto Tietê. Mandei umas fotos com o Lucas, pode pôr no vídeo. Isso, e também da doutora Aline, que nós vamos dar cursos, além da mediação, vamos dar cursos de capacitação. Então, só para vocês entenderem aí, para o público em geral, vai ser um projeto onde atenderá, por exemplo, conflitos escolares, né? Então tem um conflito lá de uma professora com um aluno. Então nós vamos ter especialistas dentro da associação comercial para mediar esse conflito. Conflitos trabalhistas, né? Então quando o patrão não está se entendendo muito bem com o empregado, nós vamos ter conflitos principalmente de inadimplência. Então para o comércio em geral, que tem cheque sem fundo ou que tem um boleto que não consegue receber, nós vamos fazer esse trabalho de mediação para diminuir a inadimplência dos nossos associados. Também vamos fazer mediação de contratos, seja de locação ou contratos, enfim, de alguma negociação que o empresário precise. Então, tanto o empresário quanto a população em geral vai ser beneficiada com a Câmara de Arbitragem, porque a gente vai desjudicializar, né, a cidade de Ferraz. Tudo vira briga judicial. Ah, você não me pagou? Falou mal de mim? Eu vou para a justiça. E isso é complicado, porque é moroso, a justiça já está inchada. Então a gente vai fazer com que a gente diminua o número de processos judiciais e a gente dê agilidade, né, para os empresários e para a população em geral. Tá certo. Gente, eu quero agradecer a audiência mais uma vez de vocês de casa, né? Segurou aí uma hora, né? uma hora e meia obrigado. de programa, seguraram firme aí. Eu acho que é porque a entrevista e o bate-papo foi muito importante aqui.
até para nossa democracia da nossa cidade Sem aqui, dúvida. imparcialidade também da notícia. Isso também é uma contribuição nossa, né? Tá certo. Ó, Daniel, suas considerações finais e dizer sempre que você é da casa, já esteve até aqui na casa e você tem portas abertas comigo sempre. Até porque eu gosto muito da sua forma ética de lidar com as questões aí da nossa cidade. A gente tem que respeitar todos, independente de classe social, de credo, de cor, enfim, não importa. Somos todos brasileiros, ferrazenses, e a gente luta pela cidade. Eu agradeço demais o convite. Sou, sim, com muito orgulho, filho aqui da casa. Eu apresentei um programa aqui durante um pouquinho mais de um ano. Fui muito feliz. Agora a gente tem outros projetos, enfim. A TV Cenário eu vejo ela cada vez mais crescendo e parabéns, porque o trabalho ele é consistente. Sempre que precisar, estarei aqui à disposição. E também fico muito feliz de tê-los como amigo. Não só como essa relação profissional, né, esse vínculo profissional, mas a relação de amigo. Então, muito obrigado e obrigado pela paciência. Tá certo. Tem alguma informação, Júnior? Olha, não. Algumas perguntas que tinham feito no início, durante a entrevista, o Daniel respondeu, como a do Marcos Vinícius, sobre os grupos políticos da cidade, entre perder força ou não, ou as conjunturas foram feitas. A questão, o Valdemir Taveira tratou sobre o trânsito de Ferraz de Vasconcelos, mas ele fala em relação a um projeto que vai ligar Ferraz de Vasconcelos com Arujá. Né? O corredor metropolitano. Isso, um corredor metropolitano, que qualquer coisa, se não der para se falar nesse momento, eu tenho certeza que o Daniel Balco pode entrar depois ali e responder muitas das questões. E o ping-pong vai ter... Meu Deus, eu achei que ia finalizar e eu ia escapar do ping-pong. Acabou que o Luiz e o Lucas falaram no meu ponto que eu uso aqui, a gente faz o ping-pong, já encerra o programa, ele já sai voado daqui para ninguém... Pra ninguém me parar aqui na porta da TV. Bom, ping-pong, para você que não sabe, a gente vai falar alguns nomes e ele rapidamente vai falar o que ele acha desses nomes aí. Vamos começar. Ô, Júnior, pode separar aí uns 3 nomes aí, né? Aqui. Eu vou falar 3, você fala 3. Perfeito. Tá bom? Vamos falar 3, você fala 3 nomes aí da nossa política, da nossa cidade. Eu quero começar falando dele, que também faz parte do PSDB da nossa cidade, Clóvis Caetano. Luiz, me salva, Luiz. Vamos lá, rapidamente, não o conheço. Não tenho vontade de conhecer. E tenho a certeza absoluta de que qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que eu precise falar, eu falo na cara da pessoa. Eu não mando recado por rede social. É só isso. Tá certo. Fala um nome agora, depois eu falo outro. Olha, eu gostaria que você falasse da irmã do Rodrigo Gambale, a Priscila Gambale. Priscila Gambale, você quer que eu fale pessoalmente ou politicamente, ou os dois? Os dois, eu acho bonito os dois. Vamos lá, pessoalmente, é uma menina doce, querida, agradável. Tive com ela, acho que em 3 ocasiões, não a conheço, eu conheço o Rodrigo. A Priscila, eu tive com ela em 3 ocasiões, acho que foram em 3 eventos, se eu não me engano. É uma menina doce, fantástica, inteligente, articulada, tem um programa muito bacana, né, na local. Politicamente, tem que esperar para ver, né? É a mesma coisa, é como falar de mim. Porque as pessoas, elas me analisam, mas não tem base, né? A gente não tem base para conversar. Então a gente tem que ver o desenrolar, vamos ver ano que vem, como é que vai ficar a situação, se ela se fortalece. Ela tem, obviamente, por trás dela, um aparato fortíssimo, de bons articuladores. Falando nisso, tem o Roberto Martinelli assistindo aqui. Que é um dos articuladores, né? O Roberto Martinelli não o conheço, já vi ele em algumas, mas nunca conversamos, mas já ouvi falar dele, já me falaram que ele é um bom articulador, enfim, e eu não tenho dúvida disso, já foi secretário de governo, se eu não me engano, já né? Foi. Então, tem por trás dela pessoas muito inteligentes que podem alavancar, né, a candidatura. Mas depende dela também, né? Verdade. Não só do aparato. Ó, ele esteve esses dias no outro grupo de comunicação, falou, deu alguns toques, falou de pessoas, mas não citou nomes. E ele falou que virá um dia aqui também, voltará aqui um dia aqui no nosso programa, que é o ex-prefeito da cidade de Ferraz. Ele foi prefeito juntamente com Filó saiu e ele ficou 1 ano como prefeito da nossa cidade, José Isidro Neto. Isidro, pessoalmente, é um amigo. Quando era prefeito, sempre me recebeu, me atendeu super bem. É um dos prefeitos que teve
talvez na minha ótica, dos mais de 30 anos que eu estou em Ferraz, mais humildes, porque ele saía do gabinete, ele e um assessor na época de prefeito, e ia até a associação comercial, nenhum prefeito. Hoje o prefeito nem me atende, nem se eu for lá, né? Você imagina então que era um cara que saía do gabinete dele e quando tinha uma demanda da associação comercial, ele ia até a associação comercial. Como político, existem processos, né, que ele está respondendo. Existe um julgamento que em breve das contas, né, porque ele teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, e que vai ter um julgamento na Câmara Municipal. Não sei qual vai ser o desempenho dele, se ele vai poder se habilitar. O que eu vejo hoje, que politicamente, por conta desses processos, ele deu uma enfraquecida. Mas também temos que esperar ano que vem para ver como é que ele vai formar o grupo. Ele está com um partido político, já que é importante ter o partido político. Se eu quiser brincar, eu já posso. O Exílio também pode. É verdade. Ó, quero falar de um nome aqui que ele não é muito conhecido, mas como ele se envolveu hoje nas nossas questões aqui, das nossas conversas, eu quero perguntar sobre ele. Ele é presidente, se eu não me engano, ele é presidente do Avante, o Samuel Avante, aqui do partido. Eu queria que você falasse o que você acha dele como líder político, né? Principalmente. Como pessoa, a gente não... Samuel, como líder, não é um líder político. Com todo respeito, não é uma crítica nem demérito. Ele é presidente do Avante. Ele é presidente de um partido político. Agora, eu conheço prefeitos que não são líderes políticos também. Eu conheço o presidente, por exemplo, atual, Bolsonaro, não é um líder político. Tá? E eu tenho sérias críticas ao Jair Bolsonaro. Até se alguém pensar, mas o Daniel tá no PRTB, então ele é bolsonarista. Deus me livre. Bolsonarista é o Danilo que gosta dele. Eu acho ele um terror, um horror como presidente. Ele fala coisas que não deve falar. Então, eu não vejo ele como líder. Se a pergunta você vê ele como líder político? Não. Tá certo. Vamos lá. Vou falar mais um nome já, que eu já passei do meu limite. Nós falamos dele hoje também. Meu irmão, Ismael Obaminha, do PDT. O Ismael é líder político, é articulado, é um cara inteligente. Não teve oportunidade, talvez, de ter todo o potencial dele aflorado. Eu gostaria muito que ele tivesse oportunidade, como eu também gostaria de ter a minha oportunidade, de ter o potencial, né, 100% mostrado para a população. Que as pessoas conseguissem enxergar em mim, né, todas as minhas características, boas ou ruins, e também do Ismael. O Obaminha é um cara que, se ele tiver cabeça no lugar, ele vai longe. Ele vai longe, mas tem que ter cabeça no lugar, tem que ter paciência. Existem momentos nas nossas vidas, né? Então tem momento que a gente tem que ser mais, tem momento que você recua. Mas se ele tiver coragem, como sei que tem, se ele pegar um pouco do coração, como é que é de touro, né? Se pegar um pouco do coração de touro, dar uma mesclada aí, esse cara vai longe, vai dar trabalho. Ismael e Daniel Bago, vice do outro, isso seria um... Não, mas eu posso dizer pra você que eu não tenho problema nenhum, absolutamente nenhum. Tem pessoas aqui, na política de Ferraz, que eu tenho desavença nenhuma. Até porque eu sei de separar o que é a política profissional e o que é a pessoa, tá? Então, por exemplo, você pode me perguntar de algumas pessoas, você andaria com fulano de tal? Não. Andaria com o Obaminha? Sim. Com certeza. Uma boa. Bacana. Gente, eu passamos pra caramba hoje do horário, né? 1h40 minutos, mas valeu a pena, né? Foi uma conversa bastante produtiva, até porque a gente vê aqui na audiência, as pessoas não saíram e ficaram até agora, porque a entrevista foi muito legal. Com certeza o Daniel voltará em breve aqui, com certeza a gente não pode dar nem sempre, porque a gente sabe que o futuro é Deus, pertence amanhã. Mas com certeza eu já estou convidando o Daniel já de primeira mão para poder vir aqui, um dos primeiros convidados também do nosso quadro aí do Cenário Debates, até porque é uma liderança já consolidada aqui na nossa cidade. Só para complementar na questão do Samuel, que eu estou vendo que tem gente brava aí por causa do Samuel, só quero que vocês entendam o seguinte: existe uma pessoa que eu não o conheço, mas já ouvi falar, que é o Roberto Martinelli, e ele nunca foi candidato a nada, né? Ele já foi candidato a alguma coisa? Não. Nunca foi? Nunca foi. Ele é líder político. Ele é líder político, nato. Nato, tá? Como outros que não são. Porque eu tô vendo aqui, mas ele já foi testado nas urnas. A questão de ser testado nas urnas não é crédito pro cara ser líder político. Entendam, a condução para você juntar grupo, para você de fato movimentar um grupo de pessoas e que essas pessoas acreditem naquilo que você está falando. O Lula, por exemplo, o Lula na cadeia, preso, ele movimenta multidões. Ou eu estou enganado? Não, você está certo. As pessoas entenderam a colocação aí do Daniel. Gente, eu quero agradecer novamente aí a sua participação de sempre. Amanhã é sexta-feira, tem a Viviane, né? Conselheira tutelar, né? Foi suplente e assumiu como conselheira aqui na nossa cidade. Ela virá aqui também ser mais uma entrevistada
dessa série de entrevistas que nós estamos fazendo com os candidatos ao Conselho Tutelar. O mês que vem tem eleição e é muito importante você conhecer cada perfil dos candidatos que vem aqui, né? Falar um pouco aí das suas ideias para poder assumir uma cadeira aí, que são 5 aqui como conselheiro tutelar na nossa cidade, tá bom? Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã.